Ih, já chegou, que coisa boa. Bom ter você aqui. Esperar aí o pessoal ir entrando aos poucos. Oi, Ju! Que bom ter você aqui. Oi, Gil! Família Líderes do Brasil, que bom ter vocês aqui. Oi, Silvânia! Que bom ter você aqui conosco. Oi, Paloma, tudo bem? Que bom ter você aqui. Esperar aí uns minutinhos o pessoal entrar e a Tatiana também entrar. Tô aguardando ela pra gente iniciar nosso bate-papo, tá bom? Oi, Danilo. Obrigado pela sua presença. Oi, Tati, bem-vinda. Cheguei. Boa noite. Que bom ter você aqui. Ai, que agradeço o seu convite. É um prazer estar aqui com você. Fico feliz. Muito obrigado por ter recebido, por ter aceito, né? Por ter entrado nesse desafio. Estamos debutando aí nas lives e você prontamente já se demonstrou ativamente que queria nos apoiar nesse momento. E dividir informação e conhecimento sempre é muito bom, né, Tati? É, E fico feliz, mais uma vez, te agradecer já antecipadamente, tá? hoje eu estava vendo uma live de manhã do Conrado Adolfo, não sei se você conhece, e ele falou de uma metáfora que é exatamente isso que você está falando agora. Eu achei bem bacana. Que é assim, quando duas pessoas se cruzam no caminho, se elas têm lá uma fruta qualquer e trocam, cada um vai embora com uma fruta. E se duas pessoas se conectam e se encontram no meio do caminho, e cada um tem uma ideia e conversa sobre essa ideia, ele sai com duas ideias. Então é isso, eu acho que Com certeza. essas É trocas, essas verdade. conexões são sempre muito ricas para a gente. Então, assim, eu acho que a gente se colocar aberto a isso tudo, ao novo, a troca de experiências, é sempre uma troca, né? A gente sempre sai melhor do que a gente entrou. Com certeza. E vamos iniciar nosso papo. Não, já deu Temos muito que horário? conversar essa noite e com certeza vai ter muito assunto aí para a gente conversar e fico muito feliz da gente trocar essas informações, né, esse conteúdo. Bem, vou iniciar falando um pouco sobre a Hub, né? A Hub é uma consultoria que nasceu aí com o propósito de cuidar de pessoas e empresas, né? Então a Hub ela vem se posicionando no mercado de uma forma de trazer soluções integradas. Então o objetivo dessa live é proporcionar conhecimento. A gente tem abordado muitos empresários
E dentre nesses bate-papos, nessas trocas, naturalmente surgem aí dúvidas que a gente, como parceiro, a gente se sente na obrigação de apoiá-los nesse momento tão difícil, né? A gente vive aí um momento econômico de extrema, sem precedentes, e naturalmente tem um impacto sobre todas as vidas, né, que hoje estão aqui, né, no mundo. E vou me apresentar, o meu nome é Samuel Araújo, sou diretor comercial hoje da Hub Seguros e Benefícios. A gente está aí no mercado já há mais ou menos uns 10 anos, atuando no segmento de seguros e benefícios, então é muito bom fazer parte desse time e poder contribuir com a sociedade, não só com negócios, mas sim trazer uma contribuição social. E eu quero abrir aqui para você se apresentar, Tatiana, uma profissional de ponta que fico muito feliz em ter você aqui conosco. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, de onde você vem, para a nossa audiência. Primeiro assim, né, como é bacana, a nossa parceria, a nossa conexão, ela já aconteceu no meio desse turbilhão, né? É A gente se verdade. conheceu o ano passado, no final do ano passado, tivemos algumas interações, fizemos algumas visitas esse ano e já veio toda essa crise e a gente permanece unido, né? Então eu acho que isso aqui já é um case de sucesso. Eu já quero dizer para você que a nossa Com parceria já certeza. é um case de sucesso. Bem, meu nome é Tatiana, Tatiana Dias, antes de falar o que eu faço, né, vou falar quem eu sou. Eu acho que a gente trazer a conexão do ser, eu sempre bato nessa tecla, né? Eu sou a Tatiana Dias, sou a mãe do Pedro Benício, sou a esposa do Rogério, a irmã do Fred e da Vanessa, a filha de José e da Tati. Então, e filha de Deus, né? Eu acho que, acima de tudo, filha de Deus. Uma Com pessoa certeza. que tem um perfil dominante, influente, que a gente vai falar um pouco sobre Opa! isso. Como dominância, né? Todo mundo tem todos os perfis, mas meu perfil é esse. E aí eu vim de uma carreira, eu vim de uma infância em que me despertou muita curiosidade a questão da educação financeira. Eu fui criada no limite entre convivendo com pessoas que tinham dinheiro e estando numa casa sem dinheiro. E não se falava muito de dinheiro, mas eu percebi. Então, ali, já na minha infância para minha juventude, eu já tive algumas interações, alguns drives, algumas sinalizações de que era isso que eu queria seguir na minha vida. E aí disso eu fui estudar economia, estudei Olha, economia, já tenho 24 anos de carreira bancária, comecei bem jovem, com 18 anos eu já estava na atividade aí, trabalhando em bancos, né, trabalhando com essas interações legal. todas, e sempre me despertou muito o interesse, porque eu vi tudo mudando, essa questão das finanças, essas questões do comportamento do consumidor. Me interessei muito sobre isso, me formei em análise de perfil comportamental, Master Coach, faço parte de um projeto hoje do Instituto do Desenvolvimento do Policial Militar, onde a gente trabalha as competências emocionais e as habilidades, isso voltada para a educação e para a mentalidade financeira, e também um projeto Jeito de Viver Família. Então, são esses projetos que eu tenho hoje. Que legal. Que bom ter você conosco. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito rico. E vamos lá, né? Vamos iniciar nossa pauta aí. Tati, a gente tem, como a gente abriu aqui o nosso bate-papo, realmente a gente está vivendo um momento que não tem comparação na história do mundo, né? A gente veio falando aí, empresas estão vivendo um momento de muita instabilidade. Inclusive, hoje, a gente, até uma pesquisa que foi recentemente publicada pela Alelo, fala que apenas 11% das empresas brasileiras é que não pensam em reavaliar o business plan, o planejamento para o ano de 2020, 2021 e até, quiçá, se não for mais anos aí pela frente, né? Até médio e longo prazo. Porque realmente mexeu com todos nós, né? Mexeu com toda a economia, com todo o momento, todo o perfil de consumo também mudou nesse curto espaço de tempo. E eu queria ouvir de você, hoje, na sua visão, quais são os impactos que você visualiza aí daqui para frente, e o que está acontecendo hoje, inclusive, né? Bem, essa é uma crise não esperada, é uma crise que ninguém imaginava que pudesse acontecer, embora ela seja uma crise temporária, porque a gente sabe que ela vai passar, a gente não sabe precisar quando e o tamanho do impacto, mas ela vai passar. Ela é uma crise temporária, mas com transformações permanentes, isso eu não tenho dúvida. Acho que toda crise transforma, toda crise traz alguma coisa, mas essa em específico, por tudo que a gente tem lido dos aspectos econômicos, comportamentais, de mudanças de hábito, de como mexeu com toda a estrutura da família, das empresas, da sociedade, do governo, é uma de transformações permanentes, né? Então, algumas coisas, acho que algumas viradas vão acontecer. Falar de impacto, eu acho que
todo mundo, toda hora que liga um jornal, escuta lá, fala muito dos impactos. Mas eu quero falar do impacto sobre a vida, porque é sobre a vida do ser humano. É o impacto sobre a vida de todos nós e das empresas, porque a empresa ela é um ser vivo, ela é um ser vivo feito de É um serviço. pessoas. Ela não é, ela é um ser vivo. Então, eu acredito que o impacto maior é isso, em cima das pessoas. É uma crise de saúde que teve um impacto de produção, que todos os reflexos voltados para a economia, né? Então, acho que de cara. Exatamente. A gente vê aí dados do Sebrae, inclusive, que já apontaram que 600 mil empresas no Brasil já fecharam as portas, porque realmente existe a questão da saúde, da falta de estrutura dos pilares, né, de um bom planejamento financeiro, que é uma coisa que a gente não aprendeu na escola, nós não aprendemos dentro do nosso núcleo familiar, naturalmente, e que a gente hoje precisa, a duras penas, aprender isso, né, Tatiana? Eu costumo dizer assim, quando a pessoa fala, me fala sobre educação financeira, eu falo, gente, a educação financeira, fala sobre a saúde financeira, fala sobre a vida financeira. Eu falo, primeiro, são pilares, né? A gente não tem como apartar. Nós não somos um gato de 7 vidas, onde eu tenho a vida financeira, a vida profissional, a vida conjugal. Está tudo interligado. Já começa por aí, né? Quando a gente fala desse pilar da educação financeira, a gente coloca muito a questão das reservas financeiras, né? Porque a gente percebe que a falta de caixa, a falta de reserva, a falta de conhecimento acaba afetando todo em cadeia, todos os pilares. E a educação financeira, você disse aí, de onde que se aprende? Aprende todo dia. Não existe uma escola hoje de educação. A educação financeira, ela é dentro de casa, elas são ligadas aos seus hábitos, aos valores da família ou aos valores da empresa, a missão da família. Porque por mais que não sejam dito essas coisas, de qual é o propósito, qual a missão, qual é o valor, isso a gente vive isso todo dia. Por exemplo, na minha infância, o que movia minha mãe? Ela movia ter os 3 filhos numa escola particular. Mas a gente não tinha como hábito viagens, por exemplo, porque não era um valor da família, né? Então, eu acho que a educação Sim. financeira, ela vem ligada realmente em tudo isso e a gente não aprende isso na escola. Então, é muito, quando você pega um dado desse do Sebrae, como você traz, isso é uma calamidade. Isso é um fato que, assim, que é como eu disse, o impacto é sobre a vida. Quantas famílias dependiam desses empregos? Como que estão agora os sonhos daqueles empresários que tiveram que fechar as portas agora? Então, o impacto não é só na economia, é na vida. É verdade. E a gente precisa ressignificar essa relação com o dinheiro, né? Eu acho que foi muito mal construído no decorrer da história, principalmente no que tange o imediatismo do brasileiro, né? Que acaba que não pensa em construir essas reservas, ou não tem um planejamento de longo prazo para sua aposentadoria. E hoje a gente já vê isso se manifestar de uma forma muito abrupta para as pessoas que não conseguiram constituir isso de uma forma estruturada, né? Eu queria, hoje, você vê alguma deficiência nessa formação com relação, essa relação com o dinheiro? Muito. Primeiro, Queria... o dinheiro é algo que, para muitas pessoas, ainda é um tabu, que a gente tem que quebrar. Porque, no final, o que é o dinheiro? O dinheiro é uma moeda que te permite comprar, comprar coisas e permite viver experiências no momento. O dinheiro serve para isso. A função do dinheiro é você, como ser humano, viver experiências, viver momentos, adquirir coisas, né? Coisas que vão gerar seus sonhos, seus desejos, enfim, né? Então, dentro das empresas hoje, que é um pouco do nosso foco, a gente se vê falando um pouco de dinheiro. É como se fosse assim, um distanciamento entre a minha vida profissional, como eu desenvolvo aqui, e eu não faço uma correlação com a minha finança. E isso é algo que a gente tem que quebrar, porque faz diferença total dentro de uma empresa como vai aquele pilar financeiro. E a empresa pode ajudar dentro desse processo. É fundamental. Hoje existem várias plataformas gratuitas, várias iniciativas de SESC, SENAC, FEBRABAN, tem várias plataformas pagas e não pagas, tem várias trilhas de saúde financeira, trabalhos de educação financeira que contribuem, porque isso aumenta, inclusive, a produtividade desse funcionário dentro da empresa. É super comum a gente perceber que aquelas empresas que já estão mais adaptadas a esse modelo de trazer a proximidade disso, o turnover da empresa é mais baixo. Para você ver como é que gera um impacto. A produtividade é mais alta, o tempo de vida desse funcionário ele é mais alto dentro dessa empresa. Ele acaba, talvez ele muda posições, assume novos projetos dentro de uma hierarquia, mas ele está lá e consegue se conectar melhor com o valor da empresa. Perfeito.
E a gente vê aí um cenário de saindo de um cenário de 12 milhões de desempregados que a gente estava antes da crise, e agora a gente se depara com um cenário de 20 milhões de desempregados. Ou seja, e de toda forma a gente teve aí impacto de suspensão de contrato de trabalho, aqueles que não contabilizam, uma série de coisas que vão impactar mais ou menos 62 milhões, desculpa, de pessoas no Brasil, só no Brasil. Agora, se a gente for analisar isso, hoje a maior causa de afastamento e de afastamento do trabalho é pela ansiedade. Naturalmente, a pessoa hoje já está ela estando trabalhando, ela já tem uma tendência à ansiedade. O brasileiro, ele é tendenciosamente ansioso. Agora, imagina quanto isso vai impactar a vida desses brasileiros que estão desempregados, né? E é nisso que eu queria me pautar com você, entender um pouco hoje que o brasileiro também tem uma visão muito otimista de futuro, né? Uma visão positiva. Como é que você vê isso, Bem, Tatiana? primeiro, na hora que você pega lá, né? Eu vou puxar um pouquinho agora falando aqui dos pilares da educação financeira, porque eu vou chegar nessa resposta aí, tá certo? Os pilares da Tá educação ok. financeira. Bem, se você ligar e for fazer uma pesquisa rápida, você vai ver muita informação, muita coisa, e que as pessoas acabam não conseguindo seguir. Essa que é a verdade. Eu acho que tem muita informação, muito método, muita metodologia, e a gente percebe que as pessoas se perdem no meio disso, porque elas não conseguem agir, enfim. Mas o pilar, basicamente, de tudo que se vê de pesquisas de como funciona a educação financeira é, primeiro, a relação com o dinheiro, que é essa que a gente falou aqui. Como que eu me relaciono, quanto que eu entendo de qual que é o papel do dinheiro dentro da minha cadeia familiar, a minha conexão com todos os meus pilares, porque não andam sozinho, o poupar, ganhar mais, investir e ter reserva. E a reserva, quando a gente fala aqui, eu quero abrir um parênteses, porque hoje se estuda, se comenta, enfim, que a reserva ela é de acordo com a família. Não dá para a gente dizer, olha, Samuel, você tem que ter uma reserva de 3 meses, você tem que ter uma reserva de 6 meses, um ano. Ele é de acordo com onde que a família está posicionada, qual que é a situação da família. Mas a gente entende que de 6 a 12 meses é um bom período de você ter uma reserva. Então, por exemplo, se você ganha lá um salário, você faz a multiplicação. Se você tem um custo de vida lá de 3 mil, de 5 mil, você multiplica pelo 6 ou pelo 12, que aquilo ali é a sua reserva de emergência, que você pode deixar numa aplicação, desde que tenha liquidez, para que você possa usar num momento de crise, por exemplo, como esse, ou num momento de imprevisto que a gente passar. E aí a visão positiva de futuro. Essa questão da visão positiva de futuro, a gente não pode confundir com sonho, com imaginação. Porque ter uma visão positiva de futuro é diferente de eu vislumbrar e não fazer nada. Então, eu viver num conto de fadas. A visão positiva ela tem que ser uma revisão real e uma visão mais pautada nas ações e nos seus comportamentos. É extremamente importante a visão positiva de futuro aqui. Tá certo? Agora, onde a Entendi. maioria das pessoas estão? Na hora que eu falo desses pilares, e aí eu falei desses pilares, eu vou falar dos ciclos. Então, eu tenho um ciclo dentro desses pilares. Da pessoa que está endividada, ou seja, ela tem dívidas vencidas, ela está como inadimplente. Ou a pessoa está no nível de endividamento, ela não está inadimplente, mas ela está sempre vivendo ali no limite. Ou ela está já numa zona de conforto, tem mês que vai bem, não vai bem, tem reserva, não tem, enfim. Ou ela está como um pequeno investidor, ou como investidor, ou como cara dos grandes negócios. Mas onde a maioria das pessoas estão? No Brasil, todos os estudos apontam, isso não é de hoje, isso nos últimos 5 anos, historicamente, elas estão no nível do limite. Elas estão simplesmente no limite dos gastos, se não estiverem no índice de inadimplentes. Então, a maioria está nesse É nível. Então, verdade. aí, você traz a questão da ansiedade, né? Você trouxe a questão da ansiedade, do medo, de como que vai ser, mas basicamente está muito pautado em cima disso. É claro que hoje a gente fala, é uma crise de saúde, que envolve vários aspectos, que é a questão do isolamento social, é a questão de não sair de casa, é a questão de adaptar a um novo modelo de trabalho, a um novo modelo de negócio. Enquanto empresa, você, da noite para o dia, teve que organizar um home office para as pessoas, e daqui a pouco férias coletivas, e aderir a projeto do governo, e da redução de jornada. Então, gente, são muitas movimentações e muitas coisas que também causam ansiedade. Porque não é educação financeira sozinha, como eu disse, a vida é sistêmica, né? Eu tenho vários pilares. Então, se ele vai ter, não é só pelo dinheiro que ele quer trabalhar, ele tem as necessidades, ele tem lá o chão dele, né? Se abriu ali naquele momento. Então, ele tem que se adaptar ao novo modelo. E ele está na casa dele, esse profissional, com a família,
sem toda aquela estrutura que ele tinha no trabalho, sem a interação com o público, sem a interação com os colegas. E aí, essa ansiedade precisa ser algo muito bem visto por todos nós, e principalmente pelas empresas, que mantêm-se empregado numa nova jornada, numa nova rotina de trabalho. Então, essa ansiedade, eu acho que Perfeito. pensando lá na frente, numa retomada, eu acho que ela é um ponto que é um papel fundamental do RH, a empresa cuidando dos negócios, mas o RH cuidando das pessoas que fazem o negócio girar, né? E é justamente esse o ponto, esse novo normal, né? Daqui para frente, as pessoas já estão falando que é uma constante que a gente vai passar. A revolução tecnológica aconteceu de uma forma abrupta por um vírus, e esse é o momento da retomada. Eu queria, hoje, como é que é dentro da tua concepção, como é que essas novas relações de trabalho, de parcerias vão ser construídas pensando em uma economia colaborativa, uma economia que realmente veja um capitalismo consciente, né? Bem, eu acho que tudo passa pelas relações humanas, né? Eu acho que nesse momento não existe o lado da empresa, o lado do governo, o lado das pessoas. Estamos todos do mesmo lado. Eu acho que a gente principalmente ter essa consciência de o concorrente pode ser um parceiro, pode ser um agregador de negócio, pode ser algo em quem eu me inspire, em algo em quem eu me apoie, como que está meu funcionário, como que estão... E cuidar, né? Eu acho que é o momento de acolher e de ser acolhido. Eu acho que essa retomada do capitalismo consciente, que você muito bem colocou, eu acho que ela envolve tudo isso. Eu acho que como é que estão as relações humanas, como que eu vou me ajustar num novo modelo de negócio, num novo cenário. Por exemplo, você pega o varejo, uma Polishop, umas casas pernambucanas, uma casa brasileira, ela é uma loja física de experimentação, onde o cliente já estava um pouco no digital, né? Porque a gente tem que falar dessa transformação digital agora, que ela realmente, de fato, veio para ficar. Ela trouxe aquelas pessoas que ainda não estavam habituadas no digital e agora ela realmente vai estar. Mas essas lojas de experimentação, o cliente até pesquisava pela internet, ele até fazia uma pesquisa, mas ia lá na loja. Então, que eles vão lidar agora com uma possível retomada? Se o cliente se acostumar, gente, nós somos seres em transformação. Se a gente se acostuma com o novo modelo, o velho já não vai funcionar mais. E aí, mais uma vez, eu volto nas pessoas. O meu profissional de hoje, ele vai se sustentar? Ele tem todas as capacidades, os soft skills, hard skills, as habilidades emocionais e competências técnicas para lidar com esse novo momento? Então, assim, muita gente boa Esse pode é se um ponto perder. essencial, né? O RH, ele de uma forma assumiu. É claro que a gente sabe a importância do RH, as empresas, o maior ativo que se tem hoje dentro das companhias são pessoas, só que ele assumiu um papel e a tendência é que cada vez tome uma cadeira muito maior dentro das organizações, de forma que ele se torne uma área realmente estratégica, né? E hoje, como o RH ele pode fazer parte desse papel apoiador no sentido de discutir a relação com o dinheiro dentro das empresas? Porque também é uma coisa que não é bem falada, né? Não é uma coisa que é bem falada. Olha, assim, pode parecer complexo, mas eu acho que é mais simples do que as pessoas imaginam. Eu acho que a gente tem que trazer a simplicidade para o negócio. Primeiro, a credibilidade da empresa, a transparência, a comunicação com os funcionários, a comunicação com o mercado. Eu acho que, primeiro, assim, a empresa ela tem que ter a vida financeira dela também arrumada. Eu acho que ela já tem que partir do exemplo, ela tem que espelhar e inspirar, né? Não dá para a gente apartar, não. Então, como que ela faz isso? Ela reforça o caixa, ela trabalha os níveis estratégicos, revisita a estratégia, como a gente falou aqui no início, tudo, mas facilita a comunicação. Mas tratar com simplicidade, tratar com um acolhimento. Olha, é muito chato aqui no Brasil, quando a gente escuta, eu escuto muito, porque eu trabalho muito com isso, das pessoas meio que colocam a pessoa que está devendo, o endividado, como uma pessoa ali que não sabe trabalhar com o dinheiro dela, que não tem educação, e meio que discrimina. Gente, existem vários fatores que deixam uma pessoa no nível de endividamento, e são sensíveis. Um falecimento de um familiar, um divórcio, uma perda abrupta, uma doença, que existem doenças severas. A gente está no meio de um Covid agora, mas a gente não pode esquecer dos outros níveis de doença, inclusive a própria depressão e a própria ansiedade, né, que a gente estava falando É, aqui, que são doenças agora que não são mais invisíveis, elas estão exatamente agora para todo mundo. Tá à disposição, então, assim, todo mundo conhece elas, ninguém quer, obviamente, mas elas estão aí. E são severas. Então, o endividamento, ele passa pela falta de planejamento, pela falta de organização, pela minha relação com o dinheiro, pelo meu drive, né, o meu mindset.
cabe a parcela no bolso, eu não preciso ter reserva, a minha vida está boa hoje. Então, são muitas questões. Então, tratar o endividamento com mais seriedade. Tratar a pessoa que está Perfeito. passando por uma situação de usar cheque especial, de não saber usar o cartão de crédito e trazer ele para uma inclusão. Não é discriminando. Então, existe muito o preconceito. Então, esse próprio funcionário, essa própria pessoa não quer falar da vida, de como ela está, como é que estão as finanças dela. Porque ela sabe que existe esse tabu e a gente sabe que de fato existe. Então, acho que acolher. Eu acho que não adianta a gente distanciar e falar, não é papel do RH. Gente, papel do RH hoje está transformando. Já vinha de um conceito de mudança de blocos. Né? Antes você só tinha um bloco de direcionar, de mobilizar, de capacitar, mas ele está lá agora na habilidade da capacitação. Ele está lá, ele não está Exatamente. E sozinho. quando você me fala sobre soft skills, são habilidades, competências que eu acho que a tendência daqui para frente é realmente você ter até para reposicionar esse colaborador, para que ele comece a se reinventar dentro da própria organização, né? A gente, em uma outra conversa, a gente até mencionou que hoje os colaboradores eles têm uma movimentação horizontal e não vertical dentro das organizações e que até mesmo para que eles consigam se reposicionar dentro do negócio, é importante o RH economicamente reposicionar também eles, dando orientação de carreira, né? Qual a tua percepção em relação a isso? Porque assim, existe ainda dentro de uma base do nível hierárquico o crescimento vertical, ok. Mas hoje, principalmente considerando novas habilidades, novas profissões, profissão do futuro, coisas que pessoas estão deixando de fazer porque hoje estão indo para o digital. Então, tudo isso a gente está aí à nossa disposição. Então, os profissionais também estão atentos a isso. E aí é papel do RH fazer um plano de carreira. Como que é o plano de carreira hoje? Se você não for crescer no horizontal, como que vai ser isso no horizontal? Quais são os novos projetos? Quais são os novos desafios? Como que você pode crescer? Você pode subir de níveis dentro do próprio cargo? Você pode mudar, de repente, dentro de um conglomerado de empresas, migrar de uma empresa para outra, mas que fazem parte do mesmo grupo. E aí vem muito a questão do perfil comportamental, que eu acho que é muito papel Sim. nosso. Inclusive, só para a gente fechar esse ponto, existe aí uma tendência que a pessoa, ela naturalmente, quando ela é promovida, por exemplo, verticalmente, ela tem um aumento salarial e que depois de 3 meses, se ele não tem uma competência, uma inteligência financeira para conseguir lidar com esse novo patamar, ele só aumenta o gasto e realmente não consegue organizar financeiramente, né? Esse é um dos pontos do endividamento também. Porque se eu fizer uma pergunta aqui, os comentários estão desativados, mas se eu fizer uma pergunta assim, do tipo, hoje você ganha X. Se você ganhar, sei lá, 100 mil no mês que vem, o que você vai fazer? Ah, mas a maioria, vou viajar, vou comprar um carro, enfim, mas nunca fala. Vou manter meu nível de vida como está hoje, meu patamar, e vou investir esse dinheiro. Não fala, porque não é cultura. Acaba que não é uma cultura. Então, quanto mais eu ganho, que é o que você disse, mais eu gasto. E essa cultura de quanto mais eu ganho, mais eu gasto, aí você saiu lá dos patamares, você está dentro de uma empresa. Olha o papel do RH aqui. Você está dentro de uma empresa, você está numa estrutura ainda independente se é horizontal ou vertical, mas você passou a ganhar mais. Ou você entrar numa área que você é comissionado e que você passou a ter uma renda maior também. Você vai aumentando o patamar, você vai aumentando as suas despesas, você vai aumentando. Se por acaso acontece uma crise, como aconteceu agora, você não tem reserva de emergência e você sai e você parou de ter vendas, você ainda está empregado, mas suas vendas caíram drasticamente, como da empresa e do resto do mundo, e aí você fica sem o salário. E aí? É verdade. Então, mais uma vez, por isso que eu falo, a educação financeira ela está conectada com a nossa vida e ela interfere em todos os outros pilares. Né? Então, Perfeito. E fazendo um link aí com o perfil comportamental, né, que eu estava ligando aí, falando nas questões de RH, acho que também é um momento, sabe? Pensando numa retomada, eu acredito assim, a construção já está aí, você já tem uma casa pronta, né? Você já teve lá o seu alicerce, a sua base, está pronta. Mas acho que é hora de fazer uma reforma. É hora da gente olhar indivíduo, eu como ser humano, eu como pessoa física, ou como pessoa jurídica, mas ter esse olhar. Então, por exemplo, as pessoas estão nas funções e nos cargos certos? Isso é importante refletir, né? Realmente analisar hoje, não só avaliar a estrutura de cargo e salário, mas avaliar as competências emocionais dessa pessoa também para ocupar o cargo e até direcionar, né, a vida dessas pessoas. É o que eu queria até falar.
justamente sobre isso. A inteligência emocional está despontando nos últimos anos como uma das competências de maior destaque dentro das organizações, né? Porque as pessoas elas contratam habilidades e demitem por comportamentos, né? Infelizmente é uma realidade. E esse processo de inteligência, de autoconhecimento, de entender suas potencialidades, suas fraquezas, é fundamental. E eu queria até que tem muitas pessoas que nos assistem que não conhecem a metodologia de análise comportamental, que você pudesse conceituar um pouco para entender esse universo, né, tão complexo e tão bonito ao mesmo tempo. Na verdade, assim, como você bem disse, né, as pessoas entram pelo currículo e saem pelo comportamento. E isso é triste de ver, porque cada vez acontece mais. Você pega uma pessoa que tem uma alta habilidade, mas não sabe se comunicar. Ela tem até uma intenção boa, muitas vezes. A intenção, isso a gente vê muito. A intenção é boa, mas a forma de condução não é a melhor. E aí você falou uma frase hoje, agora no início também, de a questão de colaborativo, né? Então a gente vive num ambiente de mais colaboração, de mais cooperação e de menos competição. Mas ainda tem muitos drives que estão muito numa competição. A competição ela é saudável, ela existe. Está aí os atletas, né? Ela é saudável, ela existe. Mas não é ela que predomina, não é ela que domina. É a colaboração, é a competitividade, né? De forma saudável. Então, trazendo isso para essas relações, ela influencia tanto nas nossas relações de consumo, como nas nossas relações de desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro, de qualquer um dos nossos pilares, que a gente é movido pelos nossos comportamentos. E o que move os nossos comportamentos e as nossas ações quem nós somos. É quem nós somos de essência, tá certo? Então, a gente, piegas, muita gente não gosta de falar de autoconhecimento, mas não tem outra forma. Não tem outra forma. É o autoconhecimento para que você consiga desenvolver todas essas habilidades, tanto soft skills e hard skills. Então, hoje eu trabalho com uma ferramenta que é a CIS Assessment, que é uma ferramenta de perfil comportamental, e tem várias ferramentas no mercado, são todas muito boas. Eu gosto muito dessa, que só com um comparativo, para você ter uma ideia. Eu não vou falar o nome das outras 3 que eu fiz aqui, por uma questão de ética, mas eu tenho, eu te falei, né, no dia que nós conversamos, a minha ferramenta do CIS Assessment, que eu rodei em mim, ela deu 40 páginas. Então, você imagina, e 40 páginas, que fala do perfil natural, fala do perfil adaptado, como que eu me comporto, como que eu reajo à situação de estresse, como é que é. Então, como é que funciona? Todos nós temos 4 perfis naturais. Todos temos um, só que a gente tem aqueles que são mais altos. Então, perfil dominante, influente, estável e conforme. Como que isso afeta? Por exemplo, o perfil dominante é aquela pessoa que domina, que se posiciona mais, que fala, que quer decidir, que é decidida. Então, por exemplo, se você coloca um profissional de gestão ou numa linha de frente que tem essa dominância, então, ele consegue ter essas decisões rápidas. Tem um lado do dominante que é um lado que parece um pouco mais agressivo, porque ele é muito assertivo, é muito focado em resultados, não é tão focado em pessoas. Então então o dominante, ele tem que se conhecer, porque ele tem uma intenção, voltando a falar da intenção, a intenção é boa, mas muitas vezes o como, né? E eu falo isso porque eu sou dominante. E eu já sofri muito isso na minha casa, até eu entender que eu já tenho uma fala forte, eu tenho uma fala firme, e a objetividade... Impositivo, né? A impaciência, né? A pessoa começa a falar já. Então, eu tive que trabalhar, inclusive, dentro da minha casa. Porque o meu marido, ele é conforme estável. Ele é oposto. A dominância do perfil dele é estável e conforme. É o cara que pesquisa mais, é o mais tranquilo, é que não gosta de conflito. E eu, como dominante e influente, já quero decidir rápido, né? Então, entender um pouco desse perfil e colocar as pessoas certas no lugar certo. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no financeiro da empresa, que trabalha lá com planilhas, com controles, com acompanhamento. Se ele for um auto-influente, ele vai ter adaptado o perfil dele para aquela função, para aquele momento, mas se ele leva muito tempo num perfil adaptado, que não é o perfil natural dele, ele adoece. Ele entra em conflito. Entendi. Ele não está satisfeito. E é onde nasce a ansiedade, onde nasce todos os problemas, né, que a gente tem vivenciado aí, né? Enxaqueca, coluna, aí começa a afetar dentro do pilar, que nós falamos aqui de todos os pilares da vida, começa a afetar os outros. Aí afeta o financeiro, porque ele não está satisfeito, porque ele. E aí vai, né? Então, eu acho que é papel também do RH
sempre olhar para os perfis de acordo com os cargos e trabalhar o desenvolvimento dessas habilidades. Eu acho que é papel de, não só, a gente fala de RH Excelente. aqui porque nós estamos falando com empresas, mas é papel nosso. Isso, cada ser, cada funcionário, cada CPF, todo mundo tem que buscar o seu desenvolvimento de uma forma ou de outra. Se tem algo ali na minha vida que não está legal por algum momento, não é obrigação da empresa me colocar mais treinamento e capacitação, porque ela pode colocar todo o treinamento e capacitação que tiver, que se eu não quiser e não tiver com a mente aberta, não vai funcionar. Então a gente também tem que Perfeito. quebrar isso. E Então, esse, sim, e as empresas e esbarram esse nisso, né? perfil, Tem muitas, as empresas têm, muitas têm iniciativas, mas esbarram nisso, de falar, eu tô dando tudo aqui para esse funcionário e ele não quer. Mas porque ele está no perfil errado, ele está desenvolvendo uma habilidade que não é dele, ele está num perfil adaptado. Então a gente tem que olhar o que está por trás desse não querer, esse desenvolvimento também. Tem que olhar. exato, exatamente. É o que hoje o pessoal chama de propósito, a essência da pessoa, né, Tati? E até falando um pouco dentro dessa questão do perfil, a gente tem ali quatro, pelo que eu entendi, são quatro perfis, né? É, Nós temos todos, porém, existe aquele que é mais predominante dentro da característica de cada pessoa. isso. O dominante, dentro do contexto econômico, como é que é a tua visão, como é que ele toma decisões, como é que esse dominante, por exemplo, ele pode o que ele pode fazer para ele acertar daqui para frente a esse novo momento financeiro que a gente está vivendo? Ele é mais racional. Toda compra, tudo que a gente faz, gente, por mais que a gente racionalize, ela tem um fundo emocional, tá? Só para deixar claro. Mas o dominante, ele quer muito na razão. Ele quer decidir, ele quer pesquisar rápido, ele já quer. Então tem que tomar o cuidado. Eu acho que assim, nesse momento a gente falar assim de consumo, de como é que estão essas relações, eu acho que está tudo muito transitório, né? Eu acho que a gente não tem ainda exatamente fechado, mas normalmente, né, em épocas normais, como que ele se comporta, esse dominante? Se você for fazer uma venda para o dominante, você tem que deixar ele entender que ele decidiu a venda, ele que decidiu pela compra. Ele é que decide, né? O dominante é ele que decide A pela palavra compra. final é sempre dele. A palavra final é dele. É dele. Ele que decidiu. Ele não pode, ninguém decidiu por ele, né? Essa que é a dominância. Trazendo aí para o estável, se o vendedor tiver apressado, ou se tiver uma relação lá, sei lá, tiver alguma coisa que desestabilizar ele, ou ele achar que alguém está ganhando em cima dele, ele também frustra essa venda. Ele também se comporta mais ou menos assim. Já o conforme é o que vai pesquisar no Reclame Aqui, no Procon, ele vai pesquisar se aquela empresa tem reclamação e não tem, vai fazer pesquisa dos concorrentes, ele vai ver qual produto que é melhor, conforme a decisão dele é pautada por dados. Ele não vem, tem emoção, ele tem menos emoção, digamos aí, ele tem um pouco menos de emoção, né? E o influente, né, que é o outro perfil, é aquele, ele tem que lidar com uma pessoa que gosta de conversar, que vai falar sobre o produto, ou vai falar sobre o serviço, mas vai falar como é que tá o dia, como é que tá o futebol, como é que tá um pouco, tem que falar sobre alguns aspectos para criar uma empatia, porque o influente quer conversar, ele quer gerar esse grau de influência. Então, você fez uma ótima pergunta, porque tanto para o lado dos funcionários e tanto para o outro lado também do consumidor, o perfil ele influencia na decisão de compra. Por exemplo, eu imagino que o influente, por ter uma característica mais emocional, ele tende a tomar decisões precipitadas, ele pode. Eu imagino, é isso mesmo? Ele vai muito na base da confiança. Olhou para você, um olho no olho, gerou empatia, gerou uma conexão, ele confia no produto, ele vai comprar. Só que ele vai tomar tempo teu, tá? Você, como vendedor, se prepara, porque é aquele cliente que vai conversar. É aquele cliente que depois vai passar o WhatsApp para você, fazendo alguma pergunta, ou indicando alguém. Mas o influente indica clientes, tá? É muito interessante Que isso. bom. O influente ele quer ter influência nos amigos, no contágio social dele, então ele é o cara influente, ele é um cara que indica também. Que legal, isso é muito bom. O que me preocupa dentro desses comportamentos, por exemplo, o dominante, ele quer as coisas rápidas. Então, imagino que talvez ele tome decisões mais imediatistas, né? Talvez, não sei, se me corrija se reação, seria a reação esperada. E o influente também pode entrar no endividamento por ter de repente, ser levado no papo, na lábia e de repente tomar decisões que não foram estruturadas de uma forma racional, né? E dos pilares da educação financeira também é proteção do patrimônio e evitar perdas. É fundamental. Não adianta se falar só em ganhar mais, em gastar menos, em investir.
Investimento errado, negócio mal feito, investimento mal feito, a gente dá passinhos para trás, dentro lá do nosso Sim. ciclo, dentro da fase que a gente se encontra. Então, é fundamental. E você disse bem, eu, como dominante, já fiz negócios ruins, mas também o dominante aprende com isso. O que é muito interessante, muito forte no dominante, ele erra, mas ele assume, geralmente, né? Assume o erro e não vai errar mais naquilo ali. Então, acontece. Ele faz uma compra por impulso, decidiu, mas e não erra mais. Não costuma errar. E o influente, tá tudo bem, eu vou vender no LX, eu vou vender no Bom para mim, vou vender e tá tudo certo. Ele é mais ou menos assim. Então, ele acaba caindo novamente em algumas questões, porque ele tá tudo mais tranquilo, assim, né? Vendi para um amigo, tá ali, tá tudo certo. Já... Eu acredito que nesse momento a gente tem que forçar um pouco. Eu também sou dominante, então acaba que eu entendo perfeitamente sobre o que você fala, mas a gente precisa, ou a gente dividir essas decisões, né, dentro de casa. Eu acho que é importante falar de economia dentro de casa também, para até, porque a gente sabe que não existe um perfil perfeito. Não é o dominante, não é o influente, não é o estável, não é o conforme. Existe uma complementação, né? Então, no momento de uma tomada de decisão, se você sabe que é tendencioso, naturalmente seria o ideal você procurar uma pessoa que é mais comedido para analisar os pontos fracos, o que você pode lá na frente, será que isso vai ter um impacto? Eu acho que é importante, né? Eu acho que assim, como a decisão de compra, isso está muito dentro da gente. A gente no dia a dia acaba não lembrando muito do perfil. Às vezes você lembra se fez alguma coisa mal feita, ou depois que você comprou, você acaba às vezes lembrando, né? Então acho que é importante a gente criar gatilhos. Foi ótima essa sua pergunta, porque eu crio gatilhos. Eu tenho um, por exemplo, eu vou falar, eu não costumo falar disso, mas eu vou falar agora. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma compra, for fazer uma compra, e às vezes, por exemplo, compra de sapato, roupa, quando eu não compro pela internet, eu compro 2 vezes por ano. Eu não vou no shopping comprar, vou lá e compro, sei lá, 5, 6 sapatos de uma vez. E se a pessoa que estiver me atendendo virar e falar assim, eu falar quanto é isso e como é que calcular e ter né, tem que vai prezar pelo conforto. Ela fala, não, mas você pode parcelar no cartão, eu parcelo em X vezes. Esse é meu gatilho. Se alguém me falar, fica tranquilo, eu posso parcelar. Eu já tenho esse mindset, então eu já ligo o meu radar e falo, não sei se eu preciso levar todos. Eu já mudo na hora, porque já é o meu gatilho, porque eu já me conheço, já sei o meu perfil, já sei como que eu sou, eu quero decidir rápido, não quero perder muito tempo na loja, quero decidir tanto, tenho um orçamento já definido para isso, vou lá e faço. Então, gatilhos. Então, o que é importante é cada um definir quais são seus gatilhos. Porque no dia a dia, quando a gente vai para a teoria é linda, mas ela tem que funcionar na prática. E para funcionar, a gente tem que fazer adaptações. Por isso que quando a gente fala de educação financeira, por que a gente vê que o nosso país está como está, as pessoas estão nesse nível de endividamento, as empresas sem fluxo de caixa, sem reserva, passando pelo que está passando, recorrendo, ainda bem que tem, né, hoje crédito disponível, que se você pegar aí o BNDES, 40 bilhões disponível para empresas, vai sair essa semana um FCO com uma taxa imbatível para empresário, não vou dar spoiler aqui, mas eu acredito que seja algo que nunca aconteceu na história. Então, empresários, fiquem atentos. Então, sim, tem crédito na praça, tem crédito disponível hoje, ok. Mas se você olhar para trás, como estava o seu fluxo de caixa? Como que estava a sua reserva? Como que você estava se projetando? Como que você estava posicionado? Então, acho que a gente tem que olhar para tudo isso, né? Não dá para a gente afastar. Eu tenho que olhar para a educação financeira com lupa. Então, no dia a dia, o que funciona? O que funciona mais, o que funciona menos. Então, criar esses gatilhos. Eu acho que isso vale para todo mundo. Essa é a dica de ouro, hein? Essa é a dica de ouro que eu dou aqui. Excelente. E estudar educação financeira é isso. Você pode estudar toda a teoria, estuda tudo. Você sabe tudo. Como que aplica? Por exemplo, se a gente falando dos perfis, quem é o perfil influente e dominante como eu, não gosta de anotar nada em planilha. Como é que eu vou anotar os meus gastos? Anota isso, anota... Eu preciso de um aplicativo ligado ao meu banco que vai me dizer, ó, aqui, e concentro lá, tem que ter uma organização para isso. Me conheço, tem que me organizar. Então, quanto que eu tenho gasto lá com alimentação, com vestuário, com estudo? Então, tem que ter. Né? Então, é importante que a gente saiba aplicar na nossa vida, na nossa empresa, o que tem, porque todo método funciona. Não adianta, fiz tal coisa e não funcionou. Mas não funcionou por quê? Você conseguiu aplicar? Como que você aplicou? Qual foi o tempo de maturação? Então, tem coisas que não vale a pena seguir. E você me falando isso me traz até a gente está aí com uma perspectiva, a gente vê novos nichos de negócios nascendo e que muitas vezes dentro do nosso perfil a gente precisa enxergar
ter esse senso de oportunidade mesmo, né, Tati? A gente vê aí o crescimento da área de tecnologia, a área de cuidado, e tendo esse conhecimento profundo das nossas aptidões, isso facilita o processo até mesmo de pensar, ter um plano B, caso ocorra o desemprego, alguma situação que possa acontecer com qualquer um, né? Você está falando aí, isso vale muito para a transição de carreira, para saber se eu assumo um novo projeto e para a entrada dos adolescentes para definir uma profissão. Isso tem tudo a ver. Dentro do projeto que eu mencionei mais cedo, do IDPM, do Instituto do Desenvolvimento do Policial Militar, nós temos isso. Porque lá nós temos no plano de aposentadoria deles, que muitos aposentam com 50, 55 anos, lá, eles têm lá um plano de aposentadoria, e depois eles vão fazer o quê? Aí aposentou com 55 na fase produtiva, o que esse policial vai fazer? Ele que é cheio de coisas, porque a gente está trabalhando exatamente, um dos motivos que eu fui para esse projeto é justamente pelo nível dos suicídios que tem dentro do policial militar. Porque são vidas, passa muito pela falta de estrutura financeira que afeta todos os outros pilares. Eu sempre lidei com essas pessoas, às vezes procurando um crédito, olhava os contra-cheques, praticamente todos sempre tinha aquela recorrência, pensão alimentícia, famílias desestruturadas, sabe? Então trazendo para a questão da carreira, lá a gente trabalha isso, a transição desse profissional para o novo momento. A gente não pode pensar na transição de carreira só aqui, enquanto a gente está na iniciativa privada. Não, o público hoje está partindo também para uma transição de carreira. Sim, essa questão e é importante você ter esse olhar de senso de oportunidade, ou ter um apoio para descobrir suas potencialidades, ou alguém que consiga enxergar esse caminho e te oriente, né, nesse processo. Eu acho que isso é fundamental. E para a gente fechar, né, eu acho que... Quanto tempo? Já deu bastante tempo aí, né? Já falta só 15 minutinhos, eu quero abrir aqui para que você... abrir algumas dicas, se você quiser ter alguma fala específica, que acabou que eu perguntei tanto que eu quero abrir para que você fale, deixe seu recado. Olhando para a parte financeira, eu acho que a gente tem muita oportunidade agora, como eu disse. Eu acho que olhar, eu acho que empresas, pessoas vão olhar agora sobre um novo drive sobre essas questões comportamentais e educação financeira. Eu acho que é unânime isso, é unânime. Dentro de casa, como é que estão minhas relações de consumo, as empresas, eu acho que muito voltado para o posicionamento delas. O que nós vimos de ações de empresas, lives de CEOs o tempo inteiro, acontecendo, eles, sabe, se abrindo e falando o que eles estão fazendo e o comprometimento dessas empresas. Eu acho que os impactos sociais, e acho que fazer algumas perguntas, né? O impacto que a sua empresa, que você como ser humano gera hoje na sociedade. Como que você se relaciona com o seu vizinho hoje, que precisa de você, e como que a minha empresa hoje me relaciona com os clientes. Né? Como que está essa relação? Qual que é o impacto que eu gero? Então, várias ações aconteceram aí. Por exemplo, no BV nós tivemos a ação Abrace uma Causa, foram 30 milhões já doados de máscara, para hospitais de campanha, enfim. Quantas empresas fizeram vários tipos de ações, vários artistas fazendo lives, o tempo inteiro para doar cachês, para arrecadar, né? Então, eu acho que esse olhar de impacto, eu acho que ele é extremamente importante a gente ter um posicionamento, se posicionar. E a gente pode falar posicionamento só de empresa. Não, gente, tudo que a gente fala, primeiro, como eu disse, né? A empresa ela é um ser vivo lá. E eu também sou um ser vivo aqui. Então, a gente tem que sempre fazer esses vínculos. Quando fala de empresa, a gente também fala de pessoas, né? Então, o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito, tudo isso faz parte e eu, sério, faço votos para que a gente consiga sair muito mais fortalecido disso tudo, né? Transformado. É muito triste ver o que a gente está vendo, é muito triste quando a gente vê a quantidade de óbitos, sem saber quando tudo isso vai acabar, como isso vai acabar, mas a gente se proteger, cuidar da gente para cuidar dos nossos. Eu acho que é isso, assim, cuidar da gente para cuidar dos nossos e acolher para ser acolhido. Com certeza, eu acho que esse é um momento, eu venho trocando com algumas pessoas, e até como uma forma de reflexão, né? Eu acho que é uma situação trágica que ocorreu, mas que veio para ressignificar todas as relações, né? Seja a relação com o dinheiro, seja a relação interpessoal, seja a relação com o significado do trabalho, no sentido do quanto eu impacto uma sociedade, né? O quanto hoje é o Dia Mundial da Enfermagem, inclusive se algum enfermeiro está nos assistindo,
Parabéns por esse dia. Obrigado por contribuir diariamente aí pelo cuidado, né? Tem que haver propósito, tem que ter vocação em tudo que você está disposto a entregar para a sociedade. Nós somos um organismo, o mundo é um organismo vivo e as relações também fazem parte disso. Então, eu acredito muito que depois que a gente ultrapassar isso todos juntos, claro, eu acho que a gente vai sair muito melhor no sentido de mais maduros, olhando o outro ser humano que está do outro lado, sem a tarjinha ou os rótulos que de repente foram construídos no decorrer desse tempo. E eu acho que melhores, né? São os meus votos também. Eu Você queria me abrir lembrou aqui para aí, pergunta. uma fala rapidinho, que eu acho que você falou muito bem aí para fechar. A crise passa, as relações ficam. A crise passa, Perfeito. as relações ficam. E as relações ficam, né? E quem eu fui durante. Não é só quem eu vou ser quando a crise acabar, é quem eu estou sendo hoje no auge da crise. É quem eu estou É sendo verdade. hoje. E que o importante não é ter, é ser, né? Ser, Foi uma das coisas que você me falou que me inspirou muito. só para contar a história aí rapidinho, vamos abrir para perguntas, mas eu contei essa história para o Samuel, porque meu filho fez 4 anos agora, na semana passada, e perguntou para mim, mãe, o que eu vou ser quando crescer? Eu falei, filho, como assim? Mãe, o que eu vou ser quando? Eu falei, filho, você já é. Aí ele olhou, não, mãe, o que eu vou ser? Eu falei, não, filho, você já é. Você é um menino lindo, inteligente, Aí falei, né? Não, mãe, mas. Aí eu falei, não, filho, você quer saber o que você vai fazer? Ah, o que você vai fazer, filho, eu não sei. Mas que você vai ser feliz em qualquer coisa que você fizer, isso eu sei que você vai ser. Então, essa. E a educação financeira, gente, começa dentro de casa. É isso, a educação financeira, a formação do caráter, a formação nós somos o espelho para os nossos filhos. Começa dentro de casa. Só para abrir parênteses aí da historinha do ser. Excelente. É um parêntese que você até mencionou algumas brincadeiras que você faz, constrói brinquedo para ele, para justamente ensiná-lo já o processo, né, de poupar. Isso Nós é temos importante, é uma aqui cultura, né? o pote da gratidão, que todos os dias a gente escreve pelo que a gente é grato. Ele sabe que quando algo quebra, se não der para arrumar, a gente vai vender ou vai doar. E aí, se vender é para ter um dinheiro para ajudar pessoas, porque aquele dinheiro tem que retroalimentar outra cadeia. Então, ele já tem um pouco desses conceitos. Né? Vamos Legal. Isso fazer é a minha muito bom. parte. Gente, que ótimo. Parabéns aí. Por construir uma sociedade melhor, porque a gente tem que pensar nas crianças, já iniciar desde a primeira infância, né? É o Toda essa consumidor do relação. futuro. E é o consumidor que está aí, porque o adolescente do passado e a criança do passado não consumia. Hoje escolhe a roupa dele, escolhe o celular, que é um tablet. Então, é o consumidor de agora. E outra coisa interessante que eu estava conversando com um colega, a filha dele tem 8 anos. E quando eu vou fazer uma pesquisa de qualquer coisa, eu ainda escrevo no Google e faço uma pesquisa. Ele falou, Tatiana, a minha filha tem 8 anos, ela só faz pesquisa por voz. Eu falei, é mesmo? É. Quando ela quer pesquisar, fazer uma pesquisa, é por voz. Então, agora já tem estudos para essas empresas. Ele trabalha com marketing digital, né? Então, por isso que ele dá essa sacada. Ele falou, então, as empresas estiverem posicionadas, ou aqui novamente falando do posicionamento, que tiver mais conteúdo, que tiver mais relevância, que tiver, né? Enfim, tudo isso, vão ser, na pesquisa de voz, aquelas que vão cair para aquelas pessoas que pesquisaram por voz. Ó a mudança. Excelente. É um novo cenário que se apresenta para a gente, um novo mundo, né? Gente, eu vou abrir aqui os comentários, vou abrir também a perguntas que vocês queiram fazer para a Tatiana sobre o tema que a gente falou aqui, e algum ponto que talvez tenha ficado em dúvida. Vou dar um oi Vocês aqui. fiquem aí à vontade para contribuir também. O que vocês acharam também? Faça aí algum comentário. Essa foi a primeira live, né, que nós fizemos juntos, então a gente construiu, de repente, algumas coisas para falar e acabou que a gente falou 1/3, porque é muito conteúdo, é muita informação, mas acho que foi o modelo, a gente acabou discutindo que faríamos esse modelo que nós fizemos agora, né, que viu que o tempo não ia ser suficiente para abordar tudo que a gente gostaria nesse momento. Mas podemos pensar em fazer outras depois também, né? Vamos ver aí o que Com certeza. a galera tem para comentar. Aí a Aline falou que Excelente. gostou. A Nádia, oi Nádia. Maravilhoso. Essa Nádia aí, ó, é uma parceira lá de Goiânia, que eu te falei dela, Samuel, que ela vai ajudar a gente muito no processo de desenvolvimento de pessoas, de trabalhar junto com as empresas no projeto Legal. de educação financeira. Que bom que a Nádia está aí. Fiquei muito feliz, viu, Nádia? Obrigado mesmo pela confiança aí também.
Leide também Que estava legal, aí, gente. falando bastante. Rogério Santos aí é meu maridão, nem sabia que ele estava vendo, porque está cuidando do filhote, né? Para ele não vir aqui abrir a câmera e me interromper. Que bom, gente. Que bom. Deixa eu abrir aqui e ver se tem alguma pergunta nova. Não, acho que ficou bem claro, Tati. É, a nossa abordagem. Eu acho que tem muito mais conteúdo. A gente vai marcar outras rodadas, se for possível, para você. Então, sabemos aí, rotina de home office, mais filho, mais esposa, são vários papéis ao mesmo tempo. A gente sabe que é bem corrido. Mas eu quero te agradecer imensamente. Abrir aqui o espaço para você divulgar as suas redes sociais, para quem está acompanhando, te seguir também. Eu vejo que você faz um trabalho focado em finanças, ali dando dicas, né? Então, fique à vontade. A Ju falou aí, vamos fazer uma live sobre investimentos. Podemos fazer sobre perfil também, Ju, podemos fazer sim. A gente acabou misturando um pouco aqui, porque a gente entende que tudo isso é uma coisa só. É um ecossistema, Sim, né? É um ecossistema e tudo se conecta de uma forma ou de outra para chegar nos nossos resultados. O meu perfil aí é tatianadias.finanças. Eu tenho Facebook também Tatiana Dias. No LinkedIn, acaba que assim, a rotina, como você mesmo disse, mãe, esposa, executiva de banco, tem outros projetos, eu não tenho muito tempo de posicionar muito nas redes, né? Mas assim, da forma que eu posso, da minha contribuição para as pessoas que estão perto de mim, ou com as dicas, eu coloco muito no Stories, muito o que eu faço com meu filho, né? Para, de certa forma, inspirar as pessoas, para mostrar que educação financeira não é sobre planilhas, é sobre comportamento. Sobre comportamento. Eu acho que se a gente tiver isso como nosso novo drive, quando a gente faz essa palavra muito bonitinha, né? Mindset. Mas é a construção do nosso drive. É a configuração do nosso drive. E tem uma palavra agora que eu aprendi que eu gosto, é o look set, que é a forma de você enxergar tudo isso, de você conectar o seu mindset com o look set, que é a configuração. É como se fosse a configuração do software com hardware. Você tem que fazer essas configurações o tempo inteiro. Então, gratidão aí por todos sim. vocês terem ficado aqui. 30 pessoas, eu vi que saíram algumas, entraram. Então, você imagina 30 pessoas numa sala, a gente conversando. É assim que eu me sinto. Eu me Exatamente, senti super em sim. E casa. assim, até para deixar claro, assim, porque o conteúdo hoje, a gente sabe da importância, a gente também fala sobre investimentos, só que a gente sabe que hoje a gente está vivendo uma overdose de informações. Mas antes de você investir, você tem que se conhecer, você tem que entender onde é que estão os seus gatilhos, como você colocou o seu, por exemplo. Você tem que entender como você se comporta perante esse novo cenário. E é um momento que a gente precisa de um afago, né? Acho que a gente vê tanta informação, a gente está aí num luto por tantas vidas que se perderam, e acaba que a gente começa, como é que eu vou me posicionar daqui para frente? Então, o objetivo central dessa live era falar, sim, de perspectivas, de pandemia, mas é um assunto que hoje a gente já tem um volume de informações muito alto. Mas o que eu sou nesse momento, a minha essência, esse resgate, eu acho que é muito mais latente. Eu acho que é o que as pessoas estão precisando ouvir um pouco também, né, Tati? E a questão da cobrança, né? Porque quando a gente fala um pouco dos tabus, né? Da vergonha de estar com uma dívida ou de uma conta não paga. Gente, isso não é vergonha. Isso não é vergonha. É vergonha se você tiver a intenção, porque claro que a gente tem aí é outro nível de pessoas que a gente estaria falando, né? Pessoas que cometem fraudes, é outro nível. Mas pessoas, famílias que trabalham de sã consciência, que querem consumir, só que não estão dando conta, que a renda está menor do que consegue, a gente tem que ajudar essas pessoas. É o nosso Brasil, é o futuro dos nossos filhos que está em jogo. É a gente contribuir porque diminui a violência. Está em cadeia, não tem nada, não adianta, a gente não está desconecto disso tudo. Existe É verdade. uma conexão muito maior. Então a gente tem que olhar, acho que quebrar tabu, eu acho que o que eu gosto da fala aqui, que eu achei bacana também, de trazer esse acolhimento para essas pessoas. De trazer esse acolhimento, tá? Ok, ela está endividada, eu não tô. O que eu posso fazer para ajudar ela? Emprestar dinheiro? Não, gente, não é emprestar dinheiro, não. Se você, como pessoa, for emprestar dinheiro, você perde o amigo, na grande maioria das vezes. Não é esse o caminho. É fazer educação financeira, é ajudar, é dar a mão. Então, tá aí. Eu hoje, você chegou me perguntando se eu tenho agenda, né? Eu te disse, eu não tenho agenda. Até para perfil comportamental, que é uma coisa muito rápida, esse eu até posso abrir alguma agenda. Mas para fazer coach, master coach, fazer uma trilha de educação financeira, só se for para um grupo de empresas mesmo, e a gente faz com a parceria com a nossa empresa. Entendi. Gente, olha, está finalizando nossa live. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Gratidão. Agradecer imensamente a presença da Vamos Tatiana. fazer uma Obrigado nossa foto. pela doação, Quem pela sua pode fazer a nossa disponibilidade. foto? Vamos fazer uma foto oficial? Uma foto nossa? Quem Vamos, faz? vamos sim.
Alguém fez? Tirei aqui.